lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades. E foi o que aconteceu uns 10 anos após a sua morte. Começaram a aparecer os livros atribuídos ao espírito do meu pai, psicografados por Chico Xavier. A família não teria pensado em nenhuma ação judicial se essas obras fossem impressas em papel de imprensa com o intuito de divulgar a doutrina. Mas elas eram vendidas em brochuras, encadernadas ou até em coleção completa com uma estante de cerejeira. E nós movemos a ação não contra o Chico, que sempre respeitamos pela sua retidão e pobreza, mas contra a Federação Espírita do Rio, que os editava e vendia. Teria sido uma simples reparação de apropriação indébita de um nome, mas o que aconteceu foi que o advogado escolhido por minha mãe não queria ganhar a causa, mas sim a notoriedade. Entrou com uma ação cível na qual pedia ao juiz que intimasse o espírito de meu pai a vir depor em juízo. O resultado foi aquilo que se viu. Mais alguns anos se passaram e a vida foi nos ensinando uma porção de coisas que só o tempo ensina. Inclusive, aquela constatação que se faz quando o materialismo se dilui diante de coisas mais importantes. Eu tive 2 encontros com o Chico e a emoção sentida de tão grande levarei comigo para o lado de lá. Junto dele tive vontade de repetir a deslumbrada exclamação que teve Gorky diante de Tolstói: vejam que homem maravilhoso existe na Terra. 77 anos de idade, quase 50 anos depois, em nome de uma família, veio cumprimentar e abraçar Chico Xavier. Doutor Humberto. Os senhores têm nesse instante o abraço de Humberto de Campos Filho, filho do grande escritor brasileiro. Atendendo à solicitação do nosso amigo Saulo Gomes, e na qualidade de ex-serventuário da Justiça de Goiânia e posteriormente magistrado aposentado, é com muita alegria que eu faço um relatório deste processo em que a prova exuberante do poder da espiritualidade no nosso mundo. Em razão desse mesmo poder, o acusado José Divino Nunes, que foi processado por haver causado a morte de Maurício Garcês Henrique, fato ocorrido no dia 8 de maio de 1976, no bairro de Campinas, nesta capital, ele veio a ser absolvido posteriormente em razão de mensagens psicografadas pelo nosso amado Chico Xavier, que, sem nenhuma sombra de dúvida, influenciou os senhores jurados que absolveram o réu por maioria esmagadora de votos. Muitas pessoas enxergam Chico Xavier como um mensageiro da doutrina espírita, como um grande missionário. Mas hoje nós vamos encontrando tantas e tantas outras religiões, vendo em Chico Xavier aquele homem que traz a mensagem do amor independente do campo religioso. Ele traz aquilo que todos nós deveremos fazer, o plantar para o amanhã. Plantar o amor, pois semearemos um novo campo de amor. E assim a humanidade irá crescendo, lenta e gradativamente, à busca dos dias melhores. Eu ainda me recordo, Saulo, daquele momento culminante da história do Espiritismo nos veículos da comunicação, particularmente da televisão. Foi um divisor de águas. Aquela maravilhosa entrevista na qual o cândido Francisco Xavier abriu espaços para consolar as criaturas humanas, estabelece um período novo em que os veículos da grande comunicação consideram a doutrina espírita digna de trazer uma mensagem de fé
de respeito, de cultura, de ciência à humanidade aturdida dos nossos dias. Em 1939, desencarnou-se um de meus irmãos, José Cândido Xavier, e deixou, sob a nossa responsabilidade, a viúva com 2 filhinhos. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinariamente humilde, extraordinariamente bondosa, e em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo e eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã muito do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco, em casa doente, o caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Acompanhei minha cunhada, a quem eu sempre dispensei muita consideração e muito carinho. E depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observando o estado de muitos enfermos que estavam ali, naturalmente abrigados, com muita segurança, com muita proteção, muita assistência, mas voltei para a nossa casa com o coração muito abatido. Então, era noite e o segundo filho de minha cunhada, com meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava, então eu me enterneci muito ao ver que o pequenino estava sem a presença materna. Sentei-me, comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos. Pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva, tão cedo assim, numa prova tão difícil, e sentindo a minha incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que a minha emoção era muito grande. Então, achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Então, eu disse a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva